Então hoje nós vamos dar as conclusões finais, finalizando a nossa leitura. Deixa eu marcar aqui. E para a gente terminar a nossa leitura, né? Nós vamos fazer hoje, então, essa revisão de do que nós compreendemos, o que nós vamos trazer dessa leitura do livro da Fala. Então, para a gente começar, queria convidar vocês a sentar de uma forma confortável, puxando ar, soltando ar. Inspirando profundamente e expirando profundamente. Deixe o ar entrar e deixe o ar sair. Vai colocando atenção no ritmo da sua respiração. À medida que o ar entra e o ar sai, perceba-se como você está, seu corpo, sua temperatura. Traz a atenção para você. Inspirando profundamente, visualize no centro do seu coração uma porta de luz que se abre e te conecta com o seu eu sábio, com a sua luz interior. Vá para esse lugar, inspirando profundamente. E convide esse eu sábio a estar presente. Deixe que essa luz se expanda e te envolva completamente. E à medida em que isso vai acontecendo, você vai sentindo como se uma luz amorosa te abraçasse, te envolvesse. Vai se permitindo receber esse abraço que se expande da luz do seu coração. Então, apoiada com a ajuda do seu eu maior, do seu eu sábio, você se coloca diante de você mesmo. Olha para a sua jornada, olha para o seu caminho e vá reconhecendo suas armaduras. Vá se permitindo compreender o silêncio necessário. Observe os detalhes das suas armaduras. Inspirada agora com a ajuda do seu eu sábio. Sem se condenar, apenas observando-se. Na medida em que você vai identificando, olhando, respire profundamente e compreenda. É a sua jornada, é o seu caminho. E no caminho diante da vida, muitas possibilidades se apresentam. Agora você pode olhar com coragem e ousadia, trabalhando todos os dragões internos que te impedem de ser feliz. E com a intenção de se libertar das armaduras corajosamente, você convida a sabedoria do seu eu interno a estar presente aqui e agora, te inspirando reflexões para tudo que você precisa compreender dessa grande jornada da vida. Inspira e expira profundamente.
Com essa intenção, você vai se colocando aberta para as reflexões de hoje, da nossa leitura. E vai retornando, fazendo consciência aqui e agora. Puxa o ar e solte o ar. E assim que você se sentir pronto, você pode abrir os olhos. Puxa o ar e solte o ar. Vão voltando, abrindo os olhos, olhando em volta. Todas bem? Então, nós vamos seguir a nossa reflexão hoje. Eu preparei para vocês um material que eu vou compartilhar agora. Vamos ver se vocês... Calma aí. Vou tirar essa tela aqui. Pronto. Estão vendo a tela? Dá para ver? Sim, estou vendo. Tá joia? Tá ótimo. Então, o que nós fizemos desde fevereiro, né? Como a gente estava conversando, nós começamos no dia 13 de fevereiro com a introdução do capítulo 1, e hoje é dia 13 de junho. 13 não, 12 de junho, né? Dia dos Namorados. E nós vamos, então, ir concluindo todo esse caminho que nós fomos construindo passo a passo, trazendo um olhar interno inspirada com a leitura do livro do Cavaleiro. E nessa leitura, a proposta era, então, a gente fazer essa jornada para buscar a verdade dentro de nós mesmos, né? Então, quando a gente inicia essa jornada, a primeira pergunta que a gente se faz ao longo do caminho, né, trilhando esse caminho para a vida, é qual é, né, aquilo que é óbvio, né, diante do trilhar o caminho. Né? O que é inevitável nessa jornada da vida? Quais são as certezas que a gente tem? Não é? A primeira certeza que a gente tem é que nada fica igual, que as mudanças, elas fazem parte. Nós vamos ver isso no nosso próprio organismo, né? O nosso corpo que se desenvolve com as fases da infância, adolescência, fase adulta. Nós vamos ver até o nosso organismo respondendo fisiologicamente com os ciclos dos hormônios. Nós vamos perceber também níveis, né, de socialização, no primeiro momento na escola, a família, a escola, os amigos, o trabalho, as relações do mundo do trabalho, né, a consolidação de relacionamentos, as mudanças dos relacionamentos, ou seja, percebam que nessa jornada, a única certeza que a gente tem é que mudanças vão acontecer. E que muitas dessas mudanças, elas vêm acompanhadas de crises. E a pergunta é, como que a gente se coloca? Qual é o nosso comportamento? Como que nós reagimos diante das crises? Porque se a certeza, né, a única certeza que a gente tem que mudança faz parte, a questão é, e aí, como é que eu lido com as mudanças? Como é que eu lido com as crises que a vida vai me trazer? Já que isso é natural. Então, as transformações da vida, elas vão me convidar a refletir qual o sentido dessas crises. E a Eva Pierrakos, ela fala, né, que crescer como ser humano significa libertar os potenciais intrínsecos que são realmente infinitos. Ora, se nós temos potenciais latentes dentro de nós, o que nos impede de colocar eles a serviço da vida? O que nos impede de trazer o nosso melhor para a vida? E aí ela fala, né, que o significado de toda crise, e não importa se ela aparece na forma de uma dor, de uma dificuldade, de uma convulsão, de incertezas ou simplesmente de inseguranças. De qualquer forma, o formato, a maneira, né, procura fazer o quê? Sacudir as velhas estruturas de equilíbrio que estão baseadas em conclusões falsas. Então, ela nos convida a olhar que as crises que a vida traz diante das mudanças que são necessárias é a forma
que a vida está me trazendo generosamente, por amor, um movimento para que eu faça, né, novas escolhas, para que eu faça, né, ações construtivas que me tragam mais o quê? Consciência, que me ajude a deixar fluir aquilo que está potencialmente dentro de mim. E que por talvez motivos de medo, de insegurança, eu crio barreiras, eu crio as armaduras que me impedem de me revelar ao mundo. E o que acontece quando isso, né, vai sendo levado com o tempo? O mundo perde a oportunidade de me ter na minha inteireza, de me ter como pessoa. Por quê? Porque todos nós temos algo belo, todos nós temos algo de natural e de habilidade, de potencial que veio para contribuir com o ciclo da vida. Então, na medida em que a gente constrói essas barreiras, nós não damos para a vida o melhor de nós. Nós não damos a nós a oportunidade de nos desenvolvermos e tiramos da vida, do mundo, também a oportunidade de receber as nossas habilidades e aquilo que nós temos. Então, as crises chegam. As crises chegam porque dentro de nós existe um fluxo de resistência diante dessas barreiras que vão acumulando. E aí a vida diz assim, olha, não dá mais, você precisa olhar para isso. Então, vai vir a dificuldade, vão vir, né, as dores, vão vir, né, os movimentos que vão me fazer repensar como eu me organizo financeiramente, o que está acontecendo na forma como eu me relaciono, que eu reproduzo os padrões, né? Quais são as causas das minhas inseguranças, que eu não crio possibilidades de crescimento profissional, e aí eu estou passando por uma crise profissional. Observem isso. As crises, elas estão nos convidando a essas grandes mudanças. E como que a gente vai lidar com isso? Usando uma bússola, né, que os sábios da antiguidade nos ensinaram há muito tempo. O que Sócrates, né, diz que essa frase é atribuída a Sócrates, lá no oráculo de Delfos. O que ele dizia? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo, os deuses. Então, o caminho, né, a bússola para nos orientar a superar as crises e trilhar essa jornada em busca da verdade, é fazer esse mergulho interior, conhecendo a nós mesmos. Só que para que a gente possa trilhar, eu tenho que começar, então, a fazer as perguntas, não é? Quem sou eu? Quais são as crenças que eu trago? Quais são as emoções e atitudes destrutivas que eu fui construindo ao longo da minha vida e está tão no automático que eu já nem percebo? Quais são os padrões de comportamento que eu observo que já não são saudáveis e que estão criando consequências à minha volta que eu quero mudar? Quais são as defesas? Quais são as estratégias que eu construí diante daquilo que me incomoda? Ao invés de elaborar, eu fujo, eu vou para uma agressividade, eu tento, né, barganhar. Quais são as estratégias de defesa que eu construí? E as máscaras, né? A minha armadura. Que armadura eu coloquei para garantir, então, ser amada, ser vista, ser acolhida, fazer parte? Compreendendo que fazer parte, ser amada, é uma necessidade naturalmente humana. Só que como fazer isso de um lugar mais real, mais consciente, sem ficar tão reativa nos padrões que eu construí? E para a gente olhar isso, o que nós construímos? Né? Uma reflexão a partir dessa fábula que o Robert Fisher escreveu, que é do cavaleiro preso na armadura. Essa fábula, ela começa, então, trazendo essa reflexão sobre as máscaras, sobre as armaduras que nós construímos para garantir sermos amados. E ele vai, através do personagem do cavaleiro, nos conduzindo nesse caminho de reflexão. Começando, né, por esse olhar de quanto a gente constrói essa armadura para garantir, né, sustentar uma imagem idealizada do que a gente acredita que as pessoas esperam que a gente seja. No caso do cavaleiro, o que ele achava que ele tinha que ser? Um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso, que lutava contra todos e salvava, inclusive, donzelas que não queriam ser salvas. Então, ele construiu essa imagem, acreditando que era isso, né, que ele precisava ser para que as pessoas o reconhecessem. Quais são as estratégias que nós construímos a nossa armadura para que a gente seja amada, para que a gente seja aceita, para que a gente seja vista? E o cavaleiro, quando ele ficava nesse lugar, né, de que ele tinha que ser assim,
ele acabava buscando, criando situações para se colocar em qualquer batalha. Isso tirava ele do foco, porque ele podia correr em qualquer direção. Então, como que as nossas armaduras, as nossas máscaras nos colocam em situações que nos fazem, muitas vezes, andar em círculos, repetir padrões, repetir situações e nos dá a sensação que parece que a gente não muda. Por quê? Porque a gente continua reagindo da mesma forma, colocando as mesmas armaduras. Quando nós percebemos que para haver um movimento de mudança, eu preciso ter um objetivo e um ponto de partida, para que então eu tenha uma referência. Eu só vou conseguir trilhar um caminho se eu sair de um ponto e me deslocar até um ponto B. Se eu não tiver referências de partida e de chegada, como que eu vou trilhar um deslocamento? Então, eu tenho que observar ponto de partida, quem eu sou, onde eu estou agora, e ponto de chegada, qual é o ser humano que eu quero ser? Que tipo de pessoa eu quero me tornar? Na medida que eu faço essas perguntas, eu vou construindo, então, um caminho que vai me ajudar a trilhar mais passos que me aproximam do meu objetivo. O que a gente vê a partir do nosso personagem do cavaleiro? Que com o tempo, aquela armadura que ele construiu para garantir ser reconhecido como um bom cavaleiro, bondoso e amoroso, criou uma grande armadilha, ele ficou preso. E o preço que ele pagou foi o quanto essa armadura afetou as relações pessoais dele. Como que as nossas defesas, nossas máscaras, né, acabam por afetar também as nossas relações. Se eu sustento a armadura daquela que sou forte, que eu dou conta o tempo todo, as pessoas elas olham para mim e chegam à conclusão que talvez eu não precise de ajuda. Então, quanto sustentar essa armadura faz com que muitas vezes eu esteja exausta, eu esteja cansada, eu esteja precisando que as pessoas, né, venham me ajudar, mas eu não sei pedir. Eu não sei tirar essa armadura, porque eu acredito que se eu não for forte, talvez eu fique vulnerável. Vejam como a gente vai criando situações que afetam as nossas relações exatamente pela armadura que a gente construiu. E é isso que o cavaleiro vivenciou. Ele percebeu que já não dava mais, a família dele, né, esqueceu qual era a sua aparência. E aí ele ficou tão enamorado diante daquela armadura que ele começou, então, a criar situações. E ele precisou começar a refletir se ele amava a armadura ou a família. Né? Se a gente ama, quem a gente acha que a gente tem que ser, ou a gente está disposta a nos trabalhar para termos relacionamentos mais saudáveis. Diante desse desafio, não é? Ele começou a buscar o caminho para resolver o problema dele. E aí a pergunta que fica é: o que a gente faz, não é, quando algo nos incomoda? Qual é o nosso primeiro comportamento diante de uma crise? Olhem para isso. Não é? Quando você está diante de uma situação, como nós falamos no início, que te convida a uma crise, que te convida a uma dor, qual é a sua atitude? Como que nós costumamos agir diante daquilo que nos incomoda? A gente vai, né, procurar a estratégia do ferreiro, né, trazer pauladas diante das situações, ou seja, quando vem uma dificuldade, eu vou, né, tentar resolver ela na porrada, né, explosivamente, enfrentando, batendo de frente, ou eu vou parar para tentar compreender o que está acontecendo e me perguntar, né, fazer aquela pergunta que me convida a uma mudança no meu padrão mental, que é: o que essa situação está me convidando a aprender? O que eu preciso aprender com isso? Qual é a oportunidade que isso me traz de transformação? Quando nós fazemos perguntas, né, perguntas diferentes, perguntas, né, que direcionam para um caminho de solução, e não perguntas que me colocam no lugar de vitimização, que é por que isso está acontecendo comigo? As coisas acontecem. Muito provavelmente, eu, de alguma forma, fiz algo que contribuiu para isso, só não tenho consciência do que seja. Então, quando a gente faz a pergunta por que isso está acontecendo, eu me coloco no lugar de vítima da situação e do mundo. Agora, quando eu mudo a pergunta e me questiono, né, o que isso está me convidando a mudar? O que isso está me convidando a aprender algo de novo? Né? Qual é a oportunidade que isso me traz diante da vida? Eu saio da posição de vítima e entro no lugar de protagonista da minha história. Porque quando eu pergunto o que eu tenho que aprender e eu percebo que eu não sei isso, eu posso buscar,
Eu posso buscar ajuda, eu posso construir alternativas, eu posso elaborar estratégias, isso me dá mais ação diante da vida. Ao invés, então, de a gente ficar dando martelada, batendo de frente, brigando com as situações, vamos buscar um caminho com sabedoria. E para que a gente possa fazer isso, o que vai acontecer? Eu vou precisar fazer uma reflexão, né, sobre esse caminho, buscando um olhar sobre as alternativas que eu tenho para mudar. O cavaleiro, ele encontra, né, o Bolso Alegre, que traz para ele, de uma forma muito satírica, essa reflexão sobre o próprio problema dele. E ele fala, né, o Bolso Alegre, todos nós estamos em alguma armadura. A questão é que a sua me parece mais fácil de encontrar, porque está visível. Né? Quantas armaduras a gente constrói de uma forma tão sutil que a gente não se dá conta. E aí, o que o Bolso Alegre ele fala? Né? Quando da armadura você se livrar, a dor do outro também sentirá. Ou seja, na medida em que eu saio das minhas defesas, eu também vou aprender a ter mais compaixão. Eu também vou compreender melhor aquilo que me cerca, vou compreender melhor as interações com o outro no mundo. E aí o cavaleiro ele vai seguir, então, nessa busca do caminho da verdade, indo na direção da floresta, ao encontro de Merlin, que é o sábio. E o sábio, né, quando o primeiro movimento que o cavaleiro encontra com Merlin, o sábio diz para ele, né, você não nasceu com essa armadura, foi você que vestiu. Será que alguma vez você se perguntou por que você fez isso? Ou seja, a gente não nasceu com as nossas armaduras, com as nossas máscaras, nós construímos em algum momento da nossa vida. E óbvio que isso foi necessário naquele momento, talvez até no momento de uma consciência mais infantil. E foi que a gente deu conta e está tudo ok. A questão é que a gente não precisa mais ficar no mesmo lugar. Por quê? A gente volta lá no início. A vida é feita de mudanças. Não faz mais sentido eu continuar usando uma roupa que eu construí na minha infância, quando hoje eu já sou adulta, quando hoje a situação mudou. Então, eu preciso compreender o que me fez, qual é a causa que me fez construir essa armadura, para trabalhar a causa em mim. E aí, construir novas alternativas mais sábias diante dos desafios da vida. E o Merlin, ele fala para ele, né? Quem foi que disse que você tinha que batalhar? Né? E o cavaleiro lhe dizia, eu tinha que provar que eu era um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. O que Merlin responde, o sábio, né? Se você realmente é bondoso, gentil e amoroso, por que precisa provar isso? Então, veja que ele já convida, nesse caminho, a questionar as causas, né? Por que nós construímos essas armaduras? Às vezes, com a necessidade de provar algo para garantir o quê? Garantir que as pessoas me reconheçam que eu sou uma pessoa bondosa, gentil e amorosa, mas se eu sou isso, eu sei disso, por que eu quero provar? Por que eu preciso mostrar isso? Por que eu preciso do aval das pessoas? E na medida em que ele vai tecendo esse diálogo, né, com o Merlin ao longo do caminho, muitas vezes ele traz essa reflexão, né? Muitas vezes a gente não tem a consciência, né, de qual é o caminho que nós estamos seguindo. Então, o Merlin, ele fala para o cavaleiro essa reflexão, que se a gente continuar vivendo e pensando como a gente fazia no passado, como que nós vamos trazer mudanças para o nosso caminho? E a principal razão por que a gente ficou, né, preso nessa armadura é porque a gente criou um padrão e não conseguiu mudar, e isso nos prende a esse padrão. E aí o que ele diz? Que o caminho da verdade torna-se mais íngreme à medida que se aproxima do cume de uma montanha. Ou seja, na medida em que a gente começa, então, a se desvencilhar, a tentar entender isso em nós, isso vai exigir um trabalho. Por isso que um trabalho de autoconhecimento, gente, não é um trabalho fácil. Né? Às vezes a gente fica incomodada, dá a sensação que a gente está no reme-reme, parece que volta ao mesmo ponto, mas talvez porque ainda tem uma chave que eu não tenha compreendido naquele lugar em mim. E esse caminho só eu posso fazer. Né? Lembra? Ele precisou largar a espada, o cavalo, ele precisou subir a trilha sozinho, com as próprias pernas. Ou seja, não há um caminho fácil. Há um caminho que é o seu caminho. E você pode escolher fazer ou não. E se você escolher não fazer, tudo bem, só que você vai ter que sustentar o preço. Qual é o preço? Lidar com as consequências da sua armadura. E se você quiser trilhar, você também vai ter que sustentar o preço, que é o trabalho árduo que o caminho do autoconhecimento nos convida. Mas ele também é libertador, porque a gente vai percebendo quanto a gente constrói de crenças sobre situações que elas estão baseadas
muitas vezes numa consciência infantil. E aí, para fazer esse caminho, o que a gente precisa? Ir na direção do castelo do silêncio, ir na direção do castelo do conhecimento, ir na direção do castelo da vontade, da ousadia. E só depois que eu, né, aprender o que está dentro de cada um, é que eu posso sair deles. E é esse, né, o caminho que o cavaleiro faz, então. No castelo do silêncio, o que ele precisou? Ele precisou romper todas aquelas barreiras que eram, muitas vezes, né, aquela agitação mental, aquele silêncio que ele nunca tinha se permitido dar para descobrir a voz do seu eu verdadeiro, do seu eu interior, que ele chamou de Sam. E aí, nesse momento, ele percebeu que ele sempre teve medo de ficar sozinho. Quando ele trabalha o silêncio, ele vai na direção do conhecimento. Ou seja, agora que eu entendi algo, agora que eu acessei nesse silêncio algo sobre mim, a pergunta é o que eu preciso compreender disso? Não é? Então, o conhecimento, ele é a luz, né, do qual você encontrará o seu caminho. Se eu percebi no silêncio que eu tenho medo de ficar sozinho, agora eu tenho que buscar, né? Buscar leitura, buscar informações, buscar um processo terapêutico, buscar recursos para que eu possa, então, entender, conhecer o que eu estou vendo sobre mim, conhecer as causas, conhecer as relações, os padrões. E aí, na medida em que ele está dentro desse castelo do conhecimento, começam as reflexões. Então, o silêncio, ele te convida a identificar. O conhecimento, ele te convida agora a fazer o quê? Um diálogo com você mesmo. Será que eu confundi necessidade com amor? Vejam que nesse castelo, ele vai para o espelho, e esse espelho revela a ele algo sobre o qual ele nunca tinha parado para se perceber, ele não conseguia ver os aspectos positivos dele. E aí ele compreendeu, né, que ele viveu toda a vida de maneira a fazer com que as pessoas gostassem dele, provar que ele era bondoso, gentil, amoroso. Então, a partir do que ele identifica, ele tece um diálogo. E aí, nesse diálogo, ele começa a entender o quanto ele tentou, ao longo do caminho dele, provar algo porque ele queria que as pessoas gostassem dele. Quantas vezes a gente não faz isso, não é? A gente fica criando um comportamento, uma situação, muito preocupada com o que os outros vão pensar, e não pergunta o que nós realmente precisamos diante do fato. Depois que você vai, então, entendendo, agora a pergunta que fica é o que você vai fazer com isso? Ok, eu já entendi que eu fazia isso porque eu queria que as pessoas gostassem de mim. E agora? O que eu faço com essa informação? É o convite, né, ao castelo do dragão, né? Confrontar esse dragão, o castelo da ousadia e da vontade. Então, esse dragão que representa o quê? O medo e a dúvida. Agora, eu percebi isso em mim. Agora eu entendi. E aí? E se eu não fizer mais isso, como é que vai ser? As pessoas não vão gostar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Então, esse olhar agora, ele vai me convidando a trazer uma ação. Quando ele vai nessa direção, o que ele diz, então? Castelo da vontade da ousadia. O que o dragão responde para o cavaleiro? Em que lugar melhor você pensa que eu poderia morar? Ou seja, é só nesse lugar que exige a ação, a vontade, a ousadia, que nós vamos ter que realmente confrontar esse dragão, que, né, como ele fala, eu sou o dragão do medo e da dúvida. E aí a voz do eu interior, esse eu sábio, chega, né, o Sam, chega para o cavaleiro e diz, se você encarar o dragão, existe a possibilidade de que ele venha te destruir. Mas se você não encará-lo, ele com certeza o destruirá. Olha a sabedoria desse eu interior. Quando nós percebemos o nosso medo, o quanto o nosso medo nos paralisa e nos impossibilita de dar passos importantes. Isso já não está nos destruindo, tirando, né, minando em nós as forças que podem nos dar movimentos para trazer algo para a vida? Quanto nós podemos, às vezes, nos paralisar diante da dúvida, e nunca tomar uma posição com medo de errar? O quanto, às vezes, o nosso medo, né, de fazer movimentos, de amar, nos paralisa diante da vida. Então, ele já está nos destruindo. Agora, o que o Sam disse? Se você não fizer, ele já vai te destruir. Agora, se você encarar, né, tem uma chance de que você possa
não é sentir um confronto, mas se você não fizer nada também, do nada vai ter. E aí, o que ele percebe? O autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Então, na medida em que ele se apoderou daquele entendimento que ele trouxe no castelo do conhecimento, ele foi caminhando diante do dragão, aceitando os medos dele, compreendendo que esse é o medo, mas que ele pode lidar com isso. E na medida em que ele foi conhecendo dentro dele essas causas e foi caminhando na direção desse medo, aceitando esse medo, o dragão foi diminuindo de tamanho e ele conseguiu o quê? Superar esse dragão, mas não eliminá-lo. Lembrem o que o dragão diz para ele: quando você menos esperar, eu estarei de volta. Ou seja, o medo é uma emoção básica, a gente não vai deixar de tê-lo, e é até saudável que a gente não deixe de ter medo. Porque imagina uma pessoa que não tem medo de nada, ela pode se colocar em situações que arriscam a vida, podem colocar ela em perigo. Então, o medo como emoção básica está a serviço da vida, de garantir a vida. O problema é quando ele fica num tamanho tão grande que nos paralisa. Então, olhar para o dragão é compreender o nosso medo e buscar, através do autoconhecimento, as estratégias para trabalhar o nosso melhor. E saber que em algum momento esse medo vai voltar, e quando voltar, a gente revisita o castelo. Lembra lá do rei que revisitou o castelo do silêncio quando encontrou o cavaleiro? Então, quando o medo volta, quando um novo desafio, uma nova crise, uma nova mudança bate novamente nossa porta, a gente pode voltar. A gente pode voltar a esse castelo do silêncio, a gente pode voltar ao castelo do conhecimento para entender e então ir na direção desse grande medo e tornar ele num tamanho razoável. Porque só o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. E aí, o que acontece? Quando o cavaleiro, então, consegue vencer esse aspecto, ele tem que agora continuar esse caminho até o cume, até o alto da montanha, no vértice da verdade. Veja que esse é o ponto mais difícil. Depois que eu percebi tudo isso, eu tenho que estar disposta a abrir mão. Eu tenho que soltar no vazio. Às vezes a gente consegue até ir um lugar que é enfrentar o medo, mas eu não consigo soltar. Soltar no vazio é dar um passo de confiança na vida. É se lançar diante das mudanças com a certeza de alma de que eu estou aqui e eu sei que eu tenho dentro de mim os recursos para lidar com isso. Eu posso pedir ajuda, eu posso pensar alternativas. Eu olho para isso com quê? Com coragem e ousadia, com a vontade de fazer. Então, chegar ao vértice da verdade, lá no cume da montanha, ela nos coloca numa situação limite. Porque se eu não me permitir ir para esse vazio, o que é esse vazio? Né? Que a gente vê muito na filosofia taoísta. É esse lugar do tudo ou nada. É esse lugar de que eu não tenho a bola de cristal, eu não tenho nenhuma garantia da vida. A única certeza que eu tenho é eu. O eu sou. Eu estou aqui. E eu dar passos de confiança para a vida. Veja que ele percebe nesse momento, né, que ele precisa soltar, e como é difícil soltar. O que ele convida, né, lá na pedra, no alto do vértice, o que ela convida a reflexão? Embora eu possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido, se ao conhecido me agarro. Vejam a profundidade dessa reflexão. Embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido, se ao conhecido me agarro. Então, conhecer o desconhecido é ir nesse lugar de que eu abro mão das certezas, eu abro mão das exigências, eu abro mão da necessidade de garantias. Porque as garantias é aquilo que eu já conheço, eu estou agarrada a um padrão. E me lançar é trazer esse olhar interno. Eu estou aqui, eu sou eu. E eu vou desenvolver em mim o potencial que eu preciso para lidar com isso. Então, é trazer um olhar sobre as crenças.
Quais são as crenças errôneas que a gente traz no nosso sistema familiar, que a gente vai passando de geração a geração, né? Ou seja, as crenças de que não existe, né, pessoas realmente confiáveis no mundo, a crença de que todo mundo quer tirar vantagem, ou a crença de que ninguém se importa com ninguém, se você não for forte, o mundo vai te destruir. Vão percebendo as crenças que vão sendo construídas. E as defesas, quais são, né, as estratégias que eu construí, a racionalização, a justificação das situações pela racionalização, né? Eu me afasto, né? Eu me retiro, eu me isolo quando as coisas não como eu quero, eu vou para o drama, não é? Eu faço chantagem emocional. Quais são as defesas que eu construí para que eu possa lidar com as coisas que eu não gostaria? E as máscaras, que são as nossas armaduras, né? Eu trago, né, a máscara da vozinha, da armadura da vozinha, daquela que é forte, do pseudo sábio, né? Ou seja, quais são essas armaduras que eu fui construindo para que eu pudesse, né, garantir ser amado. E os julgamentos. Quantas vezes a gente julga, né, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos familiares, e julga a vida, né? Julgando, condenando o comportamento alheio, sem olhar para como eu também estou contribuindo na mesma situação. Então, toda vez que a gente traz um julgamento, eu estou colocando a responsabilidade no outro, na pessoa, na vida, e não estou trazendo a responsabilidade para mim. Então, trazer, né, um olhar sobre os nossos julgamentos não quer dizer que a gente não vai fazer uma avaliação, um senso crítico, porque o lado saudável do julgar é a nossa capacidade de refletir. Mas o julgamento, quando ele vem aliado à condenação, eu julgo e já condeno o outro, aí eu estou exigindo do outro um comportamento que lá sei eu, o que ele fez na vida para que levasse aquele comportamento. Quem sou eu para cobrar algo do outro? Não sei a história dele. Então, trabalhar em nós, nos percebermos. Caramba, eu já estou julgando. Percebam isso. Nós estamos julgando a nossa sociedade no sentido de condenar. Nós estamos julgando e condenando o nosso governo. Nós estamos julgando e condenando a situação do nosso trabalho. E veja que quando a gente fala isso, não quer dizer que a gente tem que concordar com as situações que estão na vida, no mundo. Eu não preciso concordar com o que eu vejo na sociedade. Eu não preciso concordar com as estratégias de um governo. Mas eu posso, a partir desse lugar, me perguntar, tá, e eu no mundo? As minhas atitudes, as minhas ações, elas estão fazendo que movimento nesse momento? Ah, Ciana, mas eu não tenho uma posição política. Ok, você pode não ter uma posição política num lugar, mas você tem uma posição política, assim, como polis da cidade. E aí a gente volta a um olhar lá na filosofia grega, eles traziam ser sujeito de direito, ser um sujeito que pensa, ser um sujeito na cidade, é ser um ser político. Porque polis, né, a política vem de polis é cidade, é a minha ação na onde eu vivo. Então, é bom falar com esse logo para... Oi, alguém está com o som aí ligado? Então, ó, meu nome é Carmen, eu moro aqui no 502, tá? Ela está falando com outra pessoa, acho, a Carlinha. Ativar o mudo aqui. Pronto. Desculpa aí, gente, vamos voltando. Só cuida o microfone, gente, senão acaba entrando aqui o movimento. Então, vamos trazer esse olhar, né? Então, quando eu vou trazer um olhar de julgamento, eu tenho que lembrar que eu não sei o movimento do outro que colocou naquele lugar, mas eu tenho que me perguntar eu no mundo. Então, quando eu trago esse olhar eu no mundo, eu estou trazendo esse olhar do sujeito, né, que tem uma ação na cidade, que tem uma ação na comunidade, nas suas pequenas atitudes. Esse é o polis, esse é o homem político, né? Esse é o homem consciente das suas ações, das pequenas coisas. Então, sim, eu posso não estar numa posição de cargo de política, numa sociedade, mas eu sou uma pessoa política, porque eu tenho capacidade de agir no mundo, de fazer escolhas e de criar consequências com as minhas ações. A minha ação tem consequência onde eu estou. E isso é trazer a responsabilidade. Então, quando a gente trabalha um olhar de reflexão sobre esse lugar,
a gente vai olhando para esse alto da montanha, para esse vértice da verdade, para que a gente possa, então, trazer um olhar sobre como eu vou lidar com todos esses padrões e escolher soltar. Eu preciso escolher soltar o que está me prendendo. E isso significa que eu tenho que reconhecer que o quê? Que muitas vezes a gente é a causa e não o efeito daquilo que nos acontece. Veja que o cavaleiro ele se deu conta disso, que ele era a causa e não o efeito do que estava acontecendo. E isso lhe deu um novo sentimento de poder. Agora ele não tinha mais medo. Então, na medida em que a gente percebe que nós somos a causa e não o efeito, nós vamos para um lugar de poder. Porque se eu fiz isso, eu também posso mudar isso, concorda? Se eu me coloquei nesse lugar, eu também posso sair desse lugar. Então, eu sou a causa e não sou mais o efeito, não sou mais vítima da vida. E aí é quando eu escolho soltar, que é quando o cavaleiro, no alto da montanha, ele se lança nesse vazio. E ele percebe que ao se lançar, ao invés de cair, que é essa sensação que nos dá, né, que, putz, a hora que eu largo tudo isso, é a sensação que eu vou morrer. Na verdade, quando eu me lanço, o que vai acontecer? Ele sobe. Quando eu me entrego a essa vida, compreendendo que eu sou a causa e não o efeito, eu entro num lugar em que isso me eleva. Isso traz uma consciência maior. E é nesse lugar que vai acontecer o quê? Nesse lugar que eu vou trazer todo o potencial que está dentro de mim. E aí o que ele percebe? Que ele podia ser todas essas coisas. Bondoso, gentil, amoroso, carinhoso, de uma vez agora. E muito mais, muito além do que isso. Porque ele era um com o universo. Ele era amor. Então, quando ele solta, ele percebe que toda aquela necessidade de provar que ele era gentil, bondoso e amoroso já estava dentro dele. E que ele era muito mais do que isso. Ele também era corajoso, ele também tinha capacidade de aprender, ele também tinha bom humor, como o Sam mostrou. E isso tornava, na medida que ele se entrega àquele vazio, ele se eleva, ele sobe, ele se une com todas as possibilidades da vida. Né? O princípio da unidade, é onde estão as infinitas possibilidades, a primeira das leis, né, que o Deepak Chopra fala. Então, é onde eu me uno com todo o universo. E nesse lugar das infinitas possibilidades, eu tenho condições de cocriar, de construir. E é nele que está a fonte de todo esse amor. E aí ele se dá conta que ele não só, né, precisava mais receber o amor, ele se tornava o amor que ele queria dar. E ao se tornar o amor que ele queria dar, ele se torna o melhor dele. Ele dá para o mundo esse amor. Então, vejam, qual é a bússola que pode nos orientar nesse caminho? Qual é a bússola que vai me ajudar a superar as dores que eu sinto, as ansiedades, as tristezas, a todo esse sofrimento que vem diante das situações da vida? Eu preciso trazer um olhar sobre esse meu mundo interior. Como diz, conheça-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Então, trilhar o caminho da verdade é trazer uma reflexão sobre quem eu realmente sou, trabalhando 3 pilares dentro de mim. Um primeiro pilar, que é o mundo interior. Entrar em contato com si. Como que eu posso trazer isso na prática? A prática diária da meditação, gente. Não é à toa que no Oriente eles têm isso tão internalizado, né? Isso, qualquer tradição, se a gente olhar todas as tradições, elas trazem essa reflexão. Ah, mas fala lá no catolicismo de rezar o terço. Ok, mas vocês percebem que até a prática da oração é um momento de se colocar em silêncio, de conexão. Então, todas as tradições, elas falam da importância de meditar, de se conectar com o seu eu, nesse silêncio se ouvir, nesse silêncio se perceber, trazer uma observação consciente sobre as suas ações durante o dia. Eu gosto, particularmente, essa é uma opinião minha, mas não estou dizendo que todo mundo tem que fazer assim, né? Mas eu gosto de fazer isso ao final do dia.
Eu gosto, né, de ter aquele momento quando eu vou me recolher, de parar um pouco e fazer minha revisão do dia, né? Como que eu estou me sentindo, né, agora, né? Me perceber, parar um pouco sabe aquele momento que você para, você não pensa em nada, você apenas se pergunta, calma aí, como é que eu estou? Essa pergunta que eu me faço, como é que eu estou? Como é que eu estou me sentindo? E aí, nesse sentir, eu vou identificando que emoção está aí. Aí eu faço uma revisão, né? O que eu fiz durante o dia? Em que momento essa emoção ela veio no meu dia ou ela está antes? Eu vou tomando consciência de mim. Vou percebendo as situações que aconteceram. Então, vamos supor que eu me perceba, nossa, estou tão feliz, tô tão bem, e aí eu sustento essa felicidade, aí eu vou olhando ao longo do dia, vou perceber o que eu fiz que reforçou isso. Porque a gente também ter conhecimento das atitudes, das escolhas saudáveis que nos fazem nos sentir bem é importante. Lembrar também das coisas saudáveis que nós fazemos, de como nós já conseguimos construir caminhos alternativos e nos faz sentir bem, porque isso, no momento que a gente não está bem, a gente pode se lembrar das estratégias. Então, esse primeiro pilar, que é o silêncio do mundo interior. No final do dia, se recolher, olhar e se perceber. Calma aí, como é que eu estou? O que eu estou sentindo? O que eu fiz? E se eu percebo durante o dia que eu gostaria de mudar algo, o que eu gostaria de mudar hoje, se eu pudesse? Né? Identifico. E aí, na medida em que eu identifico, qual é a minha proposta para amanhã? O que eu quero, então, fazer de diferente? Como que eu vou lidar com essa situação amanhã? E aí eu durmo com isso. Né? Qual é a minha proposta para amanhã? Faço a meditação, faço a conexão, e quando eu acordo, eu gosto também de fazer um momento rápido de conexão e de lembrar qual é a minha proposta para esse dia. Então, eu trago a proposta que eu deixei em reflexão ao longo do sono. E muitas vezes, gente, quando a gente coloca isso na nossa mente, eu até posso ter sonhos que podem me trazer insights criativos. A gente vê muito isso na psicologia analítica junguiana, a análise dos sonhos, o caderninho dos sonhos, escrever esses sonhos, porque se eu coloco essa reflexão na meditação antes de dormir, eu posso trazer da minha mente interior soluções criativas. E ao levantar de manhã, registrando esse sonho, lembrar da pergunta, da observação que eu fiz antes de dormir, do que eu me comprometo nesse novo dia. E ver se eu não tive alguma ideia, alguma percepção. E coloco isso numa prática de meditação ao levantar e vida que segue. Vou me organizando, vou fazendo as coisas até terminar o dia e fazer essa nova revisão. Isso nos leva para o segundo pilar, que é o conhecimento. Conhecer a mim mesmo, no sentido de eu já sei quais são as estratégias que eu desenvolvi, eu já sei quais são as questões da minha história, psicodinâmica familiar, eu já sei, né, como é que eu lido. E eu também eu leio outras obras, eu tenho uma vontade de buscar o conhecimento, de ler sobre filosofia, sobre ciência, sobre as artes, de ampliar a minha visão de mundo. Por que isso é importante, gente? Porque trabalhar o segundo pilar é ampliar minha visão de mundo com conhecimento das minhas estratégias, mas também com leituras que amplificam, porque se eu construo padrões e crenças, eu preciso ampliar a minha forma de ver o mundo para me dar conta o quanto aquela crença não faz sentido. Então, ler sobre assuntos diferentes, cultivar a minha relação com as artes, com a filosofia, com tudo aquilo que me traz algo que eleva a minha consciência, que traz cultura, vai me ajudar a ampliar a minha visão de mundo. E esse conhecimento, que é o segundo pilar, vai trazer informação que vai favorecer aquele diálogo interior. O diálogo que eu traço com essa consciência do eu interno, que é o castelo do conhecimento. E o terceiro pilar é o quê? É a ação. Agora que eu estou lendo sobre assuntos variados, que eu estou me observando, como é que são as minhas ações diárias? Eu tenho coragem para fazer diferente do que eu sempre fiz? Eu percebi que toda vez que alguém age dessa forma, eu me retiro. Agora, alguém agiu de novo da mesma forma. Percebi lá na minha revisão diária. E agora que eu sei que eu faço isso, eu tenho coragem de não sair, de permanecer. Eu tenho coragem de ter a iniciativa de ir até a pessoa e não fugir como eu fazia antes. Ou seja, qual é a ousadia que eu vou trazer para a vida? Qual é o movimento diferente que eu vou confrontar aquilo que eu sempre fiz como padrão? Então, se a gente trabalha esses três pilares,
nós vamos começando a construir esse caminho de transformação, sendo guiadas por essa bússola que nos convida a trazer um olhar sobre quem nós somos. Trabalhar esses pilares é uma estratégia para que a gente possa construir um caminho em direção aos verdadeiros potenciais que estão dentro de nós, a tudo aquilo que a nossa alma, a nossa essência sabe que está aí. E que a partir disso, nós vamos, então, construindo um caminho. E aí nós vemos o quê? Que crescer como ser humano significa libertar os potenciais intrínsecos que são realmente infinitos. Voltando à reflexão lá da Eva. Então, nos tornar o melhor que nós podemos ser é trazer o potencial que já está. E eu só preciso fazer o quê? Vencer as barreiras internas que eu construí e que me impedem de amar. Na medida em que eu faço isso, o que eu vou perceber? Eu vou trazendo novas situações, novos desafios, novas mudanças. E isso vai fazendo com que eu cocrie essa realidade. E aí nós vamos percebendo o que é aquele movimento, né, das 7 leis espirituais do sucesso, que o Deepak Chopra nos traz como reflexão também. É isso, gente, né? Trazendo esse olhar, né, de reflexão sobre essa nossa jornada. A pergunta que fica é agora, como vocês podem, a partir dessas reflexões, trabalhar os 3 pilares na sua vida cotidiana? Como que eu vou trabalhar o primeiro pilar, o segundo pilar e o terceiro pilar? Se vocês trazem essa reflexão, vocês começam a quebrar. E perceba, gente, olha, posso falar por experiência própria. Esse quebrar, às vezes, nos leva para um lugar que, ai, meu Deus, que saco. Mas é isso. Depois que eu vou confrontando, isso vai fazendo o quê? Novas mudanças. E vai trazendo uma leveza para a vida, que não quer dizer que eu não vou ter dor, que não quer dizer que eu não vou ter desafio. Eu só vou olhar para isso de um lugar diferente. E não vou ficar refém da situação. Eu me coloco como protagonista da minha história. Né? Aquilo que a gente costuma dizer, né? Eu vou buscar o caminho da solução. Que talvez, presa nessa defesa, eu não consiga ver a imagem completa. Eu estou só naquele lugar onde eu estou presa. Então, ampliar para ver a imagem melhor e fazer movimentos em direção à vida. Como é isso para vocês? Alguém quer trazer alguma reflexão, compartilhar alguma ideia? Como é que vocês recebem isso, meninas? Estão todas quietinhas? Sim. Oi, fala, Você Nath. falando, eu fiquei pensando, né, que a gente estuda aqui, faz os estudos, tem o autoconhecimento, reflete, mas o quanto é difícil, a partir disso, de ter um conhecimento e refletindo, a gente agir de acordo com o que a gente, né, Se dá conta. estudou, leu, e eu não lembro quem foi que falou isso, mas eu lembro que eu li, falando que uma das metas, né, de vida dessa pessoa era fazer com que o que ela prega, o que ela estuda, o que ela fala, esteja de acordo com o que ela age, né? Uhum. Que eu acho que esse seria a vida correta, né? Mesmo que a gente não concorde com o que ela fala, mas o agir esteja de acordo com o que ela prega, com o que ela fala, né? Então, eu acho a parte mais difícil, a gente colocar em prática isso Uhum. tudo, porque a gente vai decidindo o nosso caminho a partir dos nossos estudos e do autoconhecimento, mas trilhar esse caminho, começar a caminhar, é a parte difícil, né? É o grande desafio, que é o que nos leva ao vértice da montanha, né? É se entregar nesse vazio. É abrir mão das crenças e perceba, agora que eu sei e eu quero fazer, como é que eu vou colocar isso em movimento? Eu vou ter que ser fiel a mim, né? Se eu falo isso, se eu, né, digo para as pessoas, eu trago muito essa reflexão que você está trazendo, Nath, para mim diariamente. Eu sempre digo, se eu sou uma terapeuta floral e não tomo floral, que moral eu tenho para dizer para as pessoas tomarem floral? Então, assim, quem me conhece sabe, eu tenho na minha bolsinha lá o kitzinho, eu sempre tenho meu floral emergencial,
trabalho. Então, eu primeiro aplico em mim, né, o que eu levo e compartilho com as pessoas, aquilo que eu estou vivendo. Então, como é que eu vou pedir para as pessoas fazerem a meditação se eu não coloco na minha prática diária? Como é que eu vou pedir para as pessoas fazerem uma revisão se eu também não faço a minha revisão? Como é que eu vou dizer para as pessoas sustentarem a emoção se eu, quando estou na raiva, né, não consigo olhar e sustentar isso? Isso não quer dizer que não vão ter momentos que eu não vou errar, que eu não vou ter dificuldades. É claro que sim. E isso também é ser coerente com o que a gente traz. Porque quando eu falo, né, que aceitar, nos acolher, perceber que a gente faz o melhor que dá conta naquele momento, é também aceitar que talvez seja um dia que eu não consiga e me acolher por isso. Então, se eu não faço isso comigo, se eu não sou a primeira a colocar em prática aquilo que eu já percebo, como que eu vou dizer para o outro fazer? Então, por isso que acho que aquela frase que é atribuída a Gandhi, né, que diz, né, que seja você a mudança que você quer ser no mundo, ela é muito profunda. Porque é bem isso que está trazendo, Nath. Agora que eu sei tudo isso, como é que eu sustento? Porque, às vezes, é difícil trazer isso para a prática. E a única coisa que acontece, que eu trago assim, tá numa situação, né? Vi uma situação. Aí eu volto dentro de mim, tá? Mas como é que é isso para mim? Tá todo mundo pedindo para fazer isso, mas eu não sou todo mundo. Eu estou coerente com aquilo que eu acredito? Eu estou coerente com aquilo que a minha alma sente, né? Presença, sente paz? Então, eu vou ser fiel a mim. Mas aí as pessoas não vão gostar. Sinto muito. Elas têm o direito de não gostar e eu tenho o direito de não fazer igual a elas. E quando a gente vai amadurecendo esse lugar, a gente vai se libertando. Porque se a gente se der conta, lá no fundinho, a gente sempre tem aquele lugar que parece que a gente quer que a pessoa mude, que ela sei por que essa pessoa continua com esse discurso de vitimização, meu Deus, só reclama, reclama, não se dá conta. Ou seja, eu estou novamente julgando e condenando. E aí, quando eu trago para mim, ok, ela é assim, e eu posso escolher ser diferente, e tá ok. Aí eu não fico mais o quê? Enredada, emaranhada nas situações. Eu começo a soltar. E começo a ter atitudes. E aí a gente para de ter atitudes de rebanho. Né? A gente vê muito isso, inclusive a gente vê isso nos estudos na área de psicologia social, o quanto a ação do coletivo ela influi muito a ação do indivíduo. Porque é natural, nesse movimento de grupo, de manada, digamos assim, você ser conduzido por um movimento ali de massa. A gente vê isso nos eventos, né? Quando tem um show, quando tem eventos de coletividade, às vezes acontece uma coisa, todo mundo está sendo ali. Se você não está presente, totalmente presente, e vai exercitando isso diariamente, você é levada pelo movimento. E às vezes você para e pensa assim, gente, por que eu fiz isso? Porque eu estou desconectada do meu eu. Eu não estou presente naquele momento. Estar presente é estar de posse de quem eu sou, em todos os momentos. E esse é um dos ensinamentos da filosofia budista, né, de várias tradições também, que nos trazem esse olhar, né, de assentar o eu sou, conectar, presença, porque isso me ajuda na hora eu parar e perguntar, isso faz sentido para mim? E aí eu não vou agir como todo mundo age. E a gente muitas vezes vai sentir diferenças. As pessoas podem até olhar e ficar assim, ok, elas podem olhar. Ciana, mas as pessoas não vão gostar de mim. E deixa elas não gostarem de mim. Você, por acaso, gosta de todo mundo? Não. Então, por que você quer que todo mundo goste de você? Vocês já perceberam isso? Às vezes a gente fica presa numa contradição, porque os outros não vão gostar, mas nem eu gosto de todo mundo. Que exigência é essa que todo mundo gosta de mim? Então, quando eu digo que tudo bem se não gostar, ele está ali, não é pessoal. Aí eu vou soltando e vou sendo mais fiel a mim. E é isso, Nath, que você trouxe bem interessante. Mais alguém? Karen? Fala, Well. Eu tenho uma questão que é, assim, eu acho que é um pouco inverso do que a Nath colocou. Eu vivo coisa de pessoas que falam assim, nossa, você é isso, eu vejo em você isso e isso. Eu falo assim, gente, mas eu não sou essa pessoa. Aí eu entro em conflito. Porque eu me vejo, assim, nessa coisa que eu vou me percebendo. Claro que eu gostaria de ser exatamente aquela pessoa, né, que as pessoas falam para mim. Mas aí, às vezes, eu entro em conflito, que as pessoas falam assim, nossa, mas como assim? Sabe, assim, eu te vejo de tal forma, me botando no patamar que eu não me vejo nesse patamar.
E aí, às vezes, assim, gente, eu gostaria muito de ser essa pessoa que vocês falam, mas eu ainda estou num processo que eu acho que eu não estou nem na metade. Isso me causa um certo desconforto, às vezes, assim. Uhum. Eu não sei como lidar muito bem. Eu acho que essa leitura do Cavaleiro, assim, no início, eu entrei em choque em vários momentos, assim. Eu percebo aquela coisa das minhas Uhum. resistências, sabe? Eu me vejo sempre passando por uma mesma situação. Algumas eu consigo sair, alguns Uhum. ciclos eu consigo sair, mas tem um específico que eu tô sempre nele, assim. Aí eu sempre me volto, mas eu ainda Uhum. não aprendi a me jogar no vazio em relação a ele. Talvez eu não encontrei ainda. Mas eu sempre tenho esse conflito em relação às pessoas trazer, nossa, você me traz tanta paz, você me traz tanto não sei o quê, você não sei o quê, e eu olho assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Que essa pessoa está falando que eu não me vejo nela. Aí eu não sei como lidar. É interessante isso que você traz, Elba, porque nos convida a olhar para as duas, né? Vamos pensar numa moeda com duas faces. Numa face, nós temos a imagem idealizada, é essa armadura. Então, as pessoas elas podem estar olhando para aquilo que a gente está muitas vezes sustentando, né? De calma, mas que não é. Eu sei que lá atrás eu não sou tão calma assim. E a outra face é aquele movimento diante do espelho. Quando o cavaleiro viu coisas boas nele, ele achou que ele só ia ver uma imagem feia. Então, existe a outra face que ela está falando também de como que a gente reconhece as nossas qualidades. Vocês percebem que se eu pedir para vocês escreverem uma lista dos defeitos, das qualidades, talvez seja mais fácil a gente trazer uma lista grande das nossas dificuldades e defeitos do que de reconhecer nossas qualidades? Porque a gente às vezes tem uma visão distorcida, um autoconceito distorcido de nós. Às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer as nossas qualidades, que é essa outra face, é como eu me coloco diante do espelho. Então, eu não consigo, às vezes, olhar também as qualidades que eu já tenho. E a outra face é a armadura que eu construo para garantir, não é assim? Então, eu preciso, quando as pessoas trazem uma observação, eu sempre pondero desses dois lados. Até que ponto, né, eu passo uma imagem de tranquilidade, e aí eu sei que eu não sou tão tranquila assim, mas eu posso, não é, trazer um olhar sobre como que eu vou trabalhar em mim essa tranquilidade de uma forma mais o quê? Honesta comigo. Porque talvez as pessoas estejam vendo esse esforço, mas eu não vou ficar reforçando a armadura e dizer, não, realmente, eu sou uma pessoa calma. É toda verdade isso? Não. Né? As pessoas às vezes falam para mim, nossa, Ciana, você tem uma calma, uma serenidade, assim, gente, vocês não sabem o trabalho que eu faço para sustentar e buscar essa serenidade durante o dia. Aí é a revisão diária. Mas não quer dizer que eu não tenho inquietação, que eu não tenho impaciência, que eu não tenho isso dentro de mim. Então, reconhecer que eu posso passar essa imagem, mas não ficar presa nela. Saber agora identificar onde está o espelho das minhas qualidades. Eu também tenho um lugar onde essa serenidade faz parte de mim. Só que eu não sou 100% serena. Porque a nossa mente, ela trabalha em equações de 100 100. Então, eu não sou 100% impaciente, nem 100% serena. Então, quando eu vou lidar com a fala que chega, eu posso recebê-la e ponderar dentro de mim. Qual é a qualidade em mim que eu não estou vendo e que pode estar aqui que o outro esteja vendo? E qual é a imagem que eu passo, que o outro vê também, e que eu posso trabalhar essa imagem de uma forma honesta? Né? Então, quando a pessoa chega e diz a mim, nossa, você é tão calma, eu disse, eu estou me sentindo calma agora, você tem razão, mas eu não sou calma o tempo todo. Eu também trabalho para construir esse lugar. Então, eu estou tentando trabalhar um olhar mais honesto, mais próximo desse eu real. E aí isso ajuda, Well. Faz Pois sentido, Well? é, sim, eu até tenho algumas pessoas que me falam isso, eu falo, gente, mas é que vocês nunca me viram irritada. Aí eles viram para mim e falam assim, eu não consigo nem imaginar, você não me passa isso. E eu já participei de dinâmicas, né, que a ideia era assim, o que é que a pessoa do lado te passa? Eu já sabia o que a outra pessoa ia falar, porque é uma coisa meio que repetida que vem sendo. Eu olho para ela, eu sinto paz. Aí eu falo, hoje eu já consigo reconhecer, eu falo assim, um dia eu quero ser essa paz que você está falando que eu te passo. Mas assim, sabe? Mas
Tá, eu vou trabalhando isso. E se você agora fizer um movimento interno, que é assim, Elma, ok, eu tenho paz, mas eu também reconheço que eu não sou só paz. Eu também tenho inquietação, eu também tenho, né, impaciência em mim. Vai acolhendo e integrando tudo aquilo que você vê também de uma qualidade, mas vai sendo mais honesta e verdadeira com você. Reconhecendo também, às vezes, a gente passa uma imagem de serenidade porque a gente não quer se expor, que a gente não está disposta a lidar com as situações. Então, a gente fica, tudo bem, eu sou de boas, mas aí eu não me envolvo com as situações que demandam emocionalmente. Isso é armadura. Ok? Mais alguém quer falar alguma coisa? Reflexões? Perguntas? Estamos encerrando hoje, meninas. Estão todas pensativas? Patrícia, como é que você está? Eu tenho esse lado dessa reflexão, eu entendo o seguinte, talvez ela seja calma no nível que para aquela outra pessoa está representando, aquela outra pessoa é abaixo dela, então ela reconhece aquela qualidade como algo muito bom na Thelma, né? Então, assim, o que acontece é o que a gente passa de imagem, a percebida pelos outros, não necessariamente é aquela que nós nos conhecemos. E o conhecimento, o ideal é fazer um alinhamento, né? O que nós somos, o que nós temos como identidade, como a gente transmite essa imagem e como os outros percebem. Quando isso não está alinhado, isso tem um ruído. Então, aí você não consegue se comunicar adequadamente com o ambiente, com as pessoas e assim por diante. E tem coisas assim, nos outros que eles reconhecem na gente, que a gente não enxerga, porque nós nos desconhecemos. Então, assim, de repente, sim, há uma calma muito grande dentro de mim que eu represento muito, essa qualidade é muito importante para as outras pessoas. E eu não sei, eu acho que eu não sou, mas eu sou. Enfim, então, assim, tem esse descasamento, né, de imagens. Uhum. Eu acho que a gente precisa estar atento com relação ao para fora e o para dentro. E o grande processo é o conhecimento. Uhum. É a gente se conhecer. Uhum. Perfeito, Patrícia. Trouxe uma observação bem importante, que às vezes o nível de consciência do outro, ele recebe algo de nós que a gente está tão acostumado aqui, que para nós já está até incorporado, digamos assim, mas que para essa outra pessoa, ela recebe aquilo e para ela já é diferente. O impacto que tem sobre ela é diferente. Então, o que para nós parece que está assim, para o outro já é muito. Por quê? Porque as pessoas têm níveis de consciência diferentes. Elas vão estar em lugares diferenciados. Então, às vezes, eu não consigo reconhecer, mas o meu pequeno pode ter impacto grande no outro. E é exatamente isso. E acho que essa observação que você traz, esse descompasso entre o que eu transmito e o que eu recebo, se eu consigo perceber que vai se alinhando, eu vou trabalhando esse equilíbrio. E quando isso não está, que gera confusão, é que eu preciso, né, ter mais atenção para buscar esse centro, esse equilíbrio. Quando eu consigo ser, digamos assim, mais próximo de um eu real. Aquilo que eu passo e aquilo que eu recebo está mais alinhado. Porque tem que ter coerência, né? E, enfim, e se eu passo algo que não é meu, isso não é sustentável. Então, acaba que gera toda essa confusão, né, de relacionamento com as pessoas, porque eu passo uma imagem que realmente eu não sou. Mas eu posso ter algo dentro de mim que os outros percebem e eu ainda não enxerguei. E pode ser verdadeiro. Então, o conhecimento, o autoconhecimento é um processo muito difícil para justamente a gente ver, sim, nossa, eu sou calma, não sabia que eu era tão calma assim. Então, assim, isso é bom, deixa eu parar e prestar atenção se realmente eu sou calma. De repente eu sou, mas assim, no meu nível de irritação, né, de agitação, talvez não seja tão grande comparado com o que os outros têm ao meu redor. E eu consigo, de alguma forma, ter esse tipo de percepção pelos outros. Uhum. Perfeito. É isso. Tá ótimo. É isso mesmo, Patrícia. Gratidão. Karen,
Quando você estava falando aí de uma questão, veio muito na minha cabeça, porque assim, eu não bebo. E aí, quando eu falava para as pessoas que eu não bebo, toda vez, assim, era um impacto. Mas como você não bebe? Eu simplesmente não bebo porque eu não gosto. Eu não quero beber e pronto, desde os 18 anos. Então, eu me irritava demais com isso. Eu falei, mas que saco, o que tem eu não beber? Eu falei, eu não sou todo mundo, não é todo mundo bebe, mas eu não sou todo mundo. Eu tinha convicção enorme disso daí. Mas isso, eu entrava em conflito. Eu falei, mas que saco, porque eu não gosto de beber. E será que eu vou ter que aprender a beber para as pessoas não ficarem me enchendo o saco por causa disso? Porque todas as festas que eu ia, eu nunca bebi. Então, todo mundo... Ah, você não está bebendo? Você não bebe nada? Como você não bebe nada? Aí, sempre vem a graça, quando eu crescer, eu quero ser assim. Aí eu tinha vontade de falar para a pessoa, vai encher o saco de outro, porque eu também tenho. Né? Então, aí com o tempo a pessoa, não beba. Aí a pessoa falava alguma gracinha, eu falei, tá. Aí eu ficava mais paciente, entendeu? Mas fui trabalhando isso ao longo dos anos. Então, assim, eu fui entendendo que, cara, eu não bebo e tá tudo bem. E se a outra pessoa se incomoda pelo fato de eu não beber, é problema dela. Perfeito. Isso já vem de uma alma mais madura, né? Que está mais fiel a si mesma. E às vezes... Eu falei, olha, essa etapa eu já vi em algumas encarnações, eu consegui passar, superar ela, então assim, eu não preciso beber. As outras ainda falta muito, mas essa parte aí eu acho que eu já pulei. Se chega nessa lista, já foi, né, cara? Então, aí já foi. Mas droga, álcool, eu tô bem, me sinto bem. Mas isso me incomodava muito quando eu era mais nova, né? Porque as pessoas, né? O adolescente, ele quer mostrar que ele bebe, que ele tá, né? Aí eu olhava e falei, gente, isso não me atrai, eu não sinto vontade de fazer isso, mas eu sou bem recriminada por causa disso, assim. Né? Exato. Por isso que eu e a Karen somos amigas de anos. Uma afinidade em comum. Essas etapas aí em outras encarnações. Eu falei, acho que eu já bebi tanto, já fui tão assim que eu falei que nessa encarnação eu falei, chega, minha filha, ou você para ou você vai pro limbo, fortíssimo, vai ficar lá centenas e milhares de anos. Percebe, cara, que esse é um lugar, né, de ser fiel a si mesmo e sustentar aquilo que para mim faz sentido, às vezes incomoda o outro, mas quem está incomodado é o outro, não sou eu. Qual a necessidade que ele tem de querer mudar o meu comportamento? Por que ele está tão incomodado se eu não estou fazendo igual a ele? É porque minha atitude convida ele a pensar que ele pode fazer diferente. E quando a gente pensa nessa visão do coletivo que a psicologia social traz, eu mostrar que pode ser diferente incomoda. Porque a gente traz essa necessidade de pertencimento. Assim, você é diferente. Eu falei, não sou diferente, não. Eu sou eu, né? Eu sou eu e pronto. Você é diferente. Bebe, você não fuma, você não isso, não aquilo. Então tá bom. Exatamente. Então, veja que a gente tirar as armaduras, se expor, que aí essa questão, por isso que precisa da ousadia da ousadia, né, e da coragem. Porque sustentar isso diante da vida é trazer esses movimentos que trazem dúvida. Olha que você chegou a pensar, será que eu vou ter que aprender para que as pessoas parem de me encher o saco? Essa é a dúvida do dragão. Aí volta, não. Se ele está incomodado, o problema é dele, não sou eu. E fazer esse movimento que vai nos ajudando a ficar mais fiel a nós, ao que nós escolhemos. E aí trabalhar lá no verso, é claro que tem outras questões, mas a gente vai se permitindo lançar nesse vazio. Valeu, cara. Muito bom. Gratidão. Carlinha, tudo bem com você? Tudo bem. E aí, como é que foi? Estamos te ouvindo. É que eu tô com fone. Não. Tranquilo. Tem alguma dúvida? Eu acho que é a mesma, né? A ação da mudança do
tipo a parte assim já do significativo, de como vai ser bom, do pensamento, para a ação. Então, essa é a minha vontade, sabe? De já cair para ação. Mas assim, eu estou procrastinando um pouco. A tua explanação do livro foi maravilhosa. Me ajudou demais. Eu assisti a aula, depois ia lá e relia o capítulo. Eu li tudo errado, interpretei tudo errado. Não existe Mas errado, assim, a ação, sabe? Mudar o comportamento. Porque a criança, né? Essa questão da criança, do que a gente vai adquirindo, né? Ao longo da vida, né? As nossas experiências, né? As boas, as ruins, né? Porque não tem só ruim, tem boas também, né? A gente vem dos dois, né? Da vivência dos dois. E isso tudo fazer com que a gente se veja na questão assim, no momento presente, né? Independente de idade, qualquer coisa, para ação. Tipo assim, nossa, como eu poderia mudar tanta coisa, né? Você Perfeito, percebe Karine. isso, né? Perfeito, Karine. Olha só o que você traz. Essa ação significa ousadia e coragem. Eu tenho que estar disposta a pagar o preço. E pagar o E preço... essa ousadia, coragem, Ciara, perdão, você vai vivendo, ela vai sumindo, porque a gente vai perdendo, né? Tantas coisas assim também que acontecem, né? Então, quanto mais eu vou me empoderando do meu lugar, mais Cadê da força eu gente, tenho. né? A gente tem força, a gente não perde a força, a gente não perde a coragem. Só que eu tenho que perceber aonde, né, que aquela situação gera uma dor que eu preciso entendê-la. Eu tenho que voltar lá para o silêncio, eu tenho que voltar lá para o conhecimento, eu tenho que revisitar os outros castelos para entender qual é o sentimento que está aqui, que talvez esteja gerando um desânimo. E aí, na hora que eu entendo, eu vou novamente, porque esse poder, essa vontade está em nós, a gente não perde isso. Mas eu fico rendida ao tamanho do dragão se eu não entender. Por isso que eu tenho que me alimentar no conhecimento. Por isso que diz lá, o autoconhecimento é o que vence o dragão do medo e da dúvida. Então, se eu estou fazendo movimentos na vida e de repente eu perco a força, é porque tem alguma coisa aqui que eu tenho que voltar lá nos castelos anteriores, revisitar para entender. Porque tem medo, tem dúvida que acontecendo e eu não estou me dando conta. E aí, quando eu entendo... É retornar o pensamento, né? Voltar para o sentimento, voltar para a situação e buscar entender. O sentimento. Por isso, a revisão diária. Então, o fazer, a ponte entre o que eu identifiquei e a ação, ela requer o quê? Pagar o preço. Não existe movimento se eu não me coloco no sentido de sustentar a minha responsabilidade. As coisas não vão vir prontas. Se eu não me comprometer em fazer, ninguém vai fazer por mim. Não, isso eu já senti. E aí eu preciso entender a causa, o silêncio, o conhecimento, para entender por que eu faço isso. E aí lidar com isso. Tá bom, Karine? Perfeito. Obrigada. Deixa aí, gratidão. Fala, Nath, você levantou a mão? Sim, eu estava escutando o que as meninas estavam falando, né? Principalmente a Karen, a Welma ali. E aí me veio a percepção de que muitas vezes a gente tem uma diferença no conceito das coisas que diverge das outras pessoas, né? Por exemplo, a Welma trouxe a questão da paz, né? O que para uma pessoa pode ser paz, para mim pode ser um conceito diferente, né? O que é paz para essa pessoa? O que é paz para mim, né? E aí a gente entra lá no ambiente da comunicação. E aí eu fiquei pensando, me trouxe a reflexão, que também a Karen, principalmente ali, a Patrícia trouxe muito, por exemplo, um conceito que enfiam na nossa cabeça desde que a gente é pequeno, que é um conceito um pouco distorcido da própria humildade, né? Que eles trazem o conceito, principalmente o catolicismo, de que a humildade é aquela coisa de que você tem que ser menor, você tem que ser, não pode admitir suas qualidades e seus defeitos, você tem que estar consciente deles. Mas quando eu penso no conceito pleno de humildade, eu penso que a humildade ela vai englobar essa coisa de o meu falar está de acordo com o meu agir. E isso vai incluir eu reconhecer o que eu tenho de bom. Isso vai incluir eu reconhecer
as minhas habilidades, o que eu tenho potencial para fazer e o que eu não tenho. E no que eu não tenho, desenvolver e aplicar o que eu tenho, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Era isso que eu quis trazer essa reflexão. Então, ótimo, valeu, Nath. É interessante que você traz a ideia da humildade. A humildade vem de humus, né? O radical da palavra humus é terra. O que é terra? É aquela que recebe a semente. A terra recebe tudo. Então, a humildade, ela nos coloca no lugar de estar receptivos, né? Para gerar as sementes no seu tempo. Então, receber, né, as coisas positivas e receber os desafios para que eu possa lidar com isso. Então, a terra, quando ela recebe, ela vai o quê? Acolher e no tempo certo a semente vai germinar. Então, ter uma atitude de humildade diante da vida não é ficar passivo, ou ficar, às vezes as pessoas têm uma visão distorcida da humildade, né? Acho que humildade é uma pessoa que se coloca abaixo de tudo. Não. Humildade é me colocar com a vida a ponto de receber as coisas como elas são, como o humus da terra, e conscientemente me trazer o local de escolha de quem eu quero ser, porque não é, a terra não vai germinar todas as sementes. Tem sementes que germinam e tem outras que não. Então, eu vou escolher o que eu vou germinar em mim ou não, mas eu estou aqui aceitando na vida, aceitando a semente boa e aceitando os galhos que caem da tempestade, porque isso tudo faz parte. Eu vou integrando. É bem isso. Tá bom, meninas? Então, eu quero agradecer vocês, né, por participar da nossa jornada. E o desafio que eu estou propondo para o segundo semestre vai ser trabalhar o livro da comunicação não violenta, onde a gente vai lendo com calma os capítulos e nós vamos trazer, que é a ideia da leitura, sempre a minha proposta sempre é a leitura com um processo de meditação, trazendo, né, esse olhar interno. Então, a gente vai ler com calma, né? Eu tenho um livrinho aí, a gente não precisa devorar, o objetivo não é devorar, terminar logo. O objetivo é isso, Nath também gosta desse livro. O objetivo é a gente esmiuçar, vivenciar, sentir, para saber como que eu vou, ao fazendo essa leitura, compreendendo em mim e trabalhando isso em mim. Para que ao longo do próximo semestre a gente possa, no final do ano, quem sabe até fazer uma oficina de limpeza de tudo e preparação para o novo ciclo, né? Então, a ideia é essa. No segundo semestre, nós vamos desenvolver o livro, a leitura do livro Comunicação Não Violenta. Ah, tá bem, Karen? Tá ótimo. Então, para encerrar, né, eu deixo essa reflexão com vocês, meninas. Reflitam sobre os 3 pilares, tragam a prática da meditação e vamos seguindo nesse grande caminho que é a vida, essa grande jornada da vida, tá bom? E a gente vai se vendo. Gratidão a todas vocês. Beijo, bom domingo, bom final de semana. Tchau, Obrigada. tchau, Tchau, meninas. meninas. Tchau, meninas. Tchau.